Vamos então continuar ouvindo essa palestra do Eusébio, que é fantástica. Eu vou reler o pedacinho que nós terminamos na primeira parte. Reverenciais no Senhor a luz dos séculos e mantendes-vos nas sombras do detestável egoísmo. Proclamais nele, em Deus, a glória da paz e incentivais a guerra fratricida, a guerra entre irmãos, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorreis ao Divino Mestre, ao Mestre de Jesus, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no íntimo do ser. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Quer dizer, por onde você acha que você vai conquistar o paraíso? Só nos lábios, só na palavra, só na discussão, só no dizer que recitar partes do Evangelho ou partes do Velho Testamento, recitar salmos. Se nós não colocarmos em prática, se nós não realizarmos o trabalho cristão em nossas vidas, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não sai do lugar. O que é pior, a gente pode arcar com karmas tremendos. Esquecestes que o Verbo divino em seus fundamentos é sempre criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras, a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Como se redimir, se elevar só com palavras, se não é aquele outro clichê, mas que cabe aqui, faço o que eu falo e não faço o que eu faço? Só palavra, na atitude, no realizar, não faz nada. Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável, pelo partidarismo injustificável. Malgrado, quer dizer, apesar de esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas esquecessem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos de Jesus, pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação na terra. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma, quer dizer, argumentos enganosos, Então, argumentos enganosos algum conseguiu empanar o brilho de, abre aspas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, fecha aspas. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus encarcerando o serviço da fé nos templos suntuosos? A pompa, quer dizer, a imponência, do culto exterior só faz realçar o desatino, a insanidade de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. É um chamado a todos nós, Infrutífera seria a divina missão do Mestre se a Boa Nova, o Evangelho quer dizer Boa Nova, se a Boa Nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, as trincheiras partidárias, onde
forçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a odiosa fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Quer dizer, todos os ensinamentos do Mestre, tudo que ele trouxe, não serviriam para nada se eles fossem para serem usados como nós estamos usando hoje. E por isso eles não servem para nada se nós o usamos pura e simplesmente para recitar as palavras do Mestre em templos suntuosos, em lugares enfeitados, e fechamos as portas do nosso coração e da nossa vida ao irmão que precisa de auxílio, ao planeta que precisa de ajuda. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Quer dizer, você não tem outra forma de mostrar a sua crença que não seja na discussão, que não seja de apontar o erro na crença do outro e achar que a sua crença é melhor do que a dos outros e por isso você tem privilégios com Deus? Isso é de uma ignorância absurda. Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque se a morte surpreende o materialista rebelde, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença, para melhor disfarçar a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo, né? O mundo interior. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Não pense que a fé está para ser exercida com menor esforço. Quem tem fé verdadeira trabalha muito para ajudar o outro, porque sabe que Deus opera através dos homens. Quem se esconde atrás de palavras de religião, de dogmas, de suntuosidade, tem tudo, menos fé. Tem mesmo é orgulho, muito orgulho, personalismo, vaidade, a minha opinião, quer dizer, o personalismo ali de uma vaidade atroz. A fé passou longe, porque a fé está sempre junto com a caridade e não existe caridade num coração que não seja humilde. O vaidoso não consegue ser caridoso, muito menos ter fé, porque a humildade não chega aonde existe a vaidade. Vamos lá, vamos continuar com Eusébio aqui. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. E trabalham juntos, como Kardec colocou, né? A religiosidade e a ciência têm que caminhar juntos. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Quer dizer, tanto a ciência como a religião são forças que equilibram o pensamento. E os seguidores da ciência e os seguidores da religião são chamados a colaborar na harmonia da mente humana, né? E para a gente ter harmonia na mente, a gente precisa conviver harmoniosamente. Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis, da animalidade de todos, emergindo, quer dizer, saindo no processo evolucionário que nos preside a existência. Jesus, por isso, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou em verdade os monumentos que recordassem os, abre aspas, lugares santos da oração, fecha aspas, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas, quer dizer, ele não se fixou nas atitudes adorativas, viveu conquistando amigos para o reino do céu. Viveu conquistando irmãos com amor, com misericórdia, trazendo com a sua misericórdia e com o seu amor os irmãos
para o reino de Deus. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas, quer dizer, não se distraiu, né, com vazias intenções, né, com conversações inúteis. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Quer dizer, quando ele se aproximou de Maria Madalena, ele não se distraiu com coisas inúteis, nem apontando defeitos, nem com conversas, né, com conversas vazias. O que lhe interessava era o coração sublime num apostolado renovador. Como em todos nós somos perfectíveis. E ele viu nela um coração que queria se modificar. Ele viu nela alguém que queria aprender, que queria encontrar o caminho. E ele colocou para ela este caminho. E ela se agarrou aos ensinamentos de Jesus, como o náufrago se agarra a uma tábua no meio do mar. E se salvou. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Vamos lembrar que Zaqueu é aquele que estava lá em cima da árvore, né, do sicômoro, que é a videira brava, né, para tentar entender, para tentar ver Jesus. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce a contendas inúteis, quer dizer, ele não vai ter discussões inúteis com ela. Ele a impressiona pelo contato de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho vaso da fantasia para que busque as fontes eternas, né? Para que ela largasse as fantasias e buscasse a água, como ele disse a ela, que matava a sede para a eternidade. Ela nunca mais teria sede com a água que ele estava trazendo para ela, com os ensinamentos que ele estava trazendo para ela. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, né, de todos os tipos, exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado, né, preso na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Como clamar o nome de Jesus para justificar, né, as alucinações das separações que existem por religião, por fé? Como apoiar-se no amigo de todos, né, no Mestre Jesus, para deflagrar, para iniciar, para provocar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele, né, o Mestre Jesus, exemplificou até ao supremo sacrifício? Não será denegrir-lhe a memória difundir a discórdia em seu nome? Não será denegrir a memória, acabar, jogar lama na memória de Jesus, usar o nome de Jesus para matar, para discutir, para brigar, para criar divisões? Notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irrepressível, quer dizer que não tem retorno, uma comoção atroz, né? Sentindo-se tocada pelo juízo celeste, né? Pelo conhecimento, né, que estava sendo passado ali. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu impávido. Palavras do Eusébio. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Ele não está pedindo para ninguém deixar a sua crença,
para ninguém mudar a sua religião, que venera, né? Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas, quer dizer, difundidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela, né, que vos resfria, que vos amedronta as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Não, eles estão aqui vivos. Os tempos de se mostrar que se conhece o Evangelho estão aqui hoje mais do que nunca, em plena pandemia, nos pedindo que nos coloquemos como irmãos uns dos outros. Mais do que nunca é necessário estudar, aprender e apreender dentro de nós as palavras de Jesus. Por isso nós temos no canal o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para isso, para que a gente grave em nós o Evangelho, as palavras, a boa nova de Jesus. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre. Quer dizer, um abrigo, né? Destinado ao culto vivo do Divino Mestre, né? Ao culto vivo de Jesus dentro de nós, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Então, cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um abrigo destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão, né? Escorre a multidão dos necessitados todos os dias, por onde passa essa multidão de necessitados todos os dias. E nós os atendemos, nós os acolhemos, nós os ajudamos, nós fazemos todo o possível para ajudar o nosso semelhante? É uma pergunta que nós temos que responder no nosso íntimo. E que teremos que dar conta e responder na hora que desencarnarmos e estivermos de volta à nossa verdadeira vida no plano espiritual. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal, em nome do gênio satânico do cisma dogmático, né? da separação dogmática. Quer dizer, fugir daqueles do farisaísmo, aqueles que eram aqueles que tinham a obrigação, os fariseus tinham a obrigação de ensinar as leis de Moisés, né? E se recusavam ao auxílio fraternal. Eles se recusavam a ensinar verdadeiramente. Eles queriam dominar o povo para os seus interesses, né? O que ele está colocando aqui. Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal, que da mesma forma que os fariseus não queriam ajudar os outros, em nome do gênio satânico da separação dogmática. Jesus nunca foi pregador da desarmonia. Jamais
endossou a vaidade, jamais apoiou a vaidade petulante dos que, pelos lábios, se declaram puros, mantendo o coração atolado no lodo miasmático do orgulho e dos egoísmos fatais. Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Esta frase nós temos que manter conosco, porque tem muita gente que está fugindo dos seus deveres com a terra, que está fugindo dos seus deveres com os seus irmãos, sejam eles minerais, vegetais, animais ou hominais, nessa pretensa ilusão de que se ficar fechado dentro da igreja, dentro do templo, no Tibete, dentro da caverna, orando o tempo todo, vai alcançar o céu. Vou repetir, aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez, porque a terra é o lugar de estudo, de aprendizado, de prova, onde nós provamos o que nós estudamos, nós provamos que aprendemos o que estudamos. É para isso que a gente vem à terra. E se nós menosprezamos a terra, nós não estamos aprendendo e não estamos mostrando aquilo que aprendemos através das obras. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando, muitas vezes, a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Nenhum de nós vai poder ir contra as leis de Deus. Nenhum de nós vai poder ir contra aquilo que é a essência que existe em nós, onde as leis de Deus estão gravadas, que está na nossa consciência. Embora nós temos a ideia de um comércio ridículo com a divindade, como eu já comentei, né, o Senhor me dá isso que eu lhe dou aquilo, né? Como se Deus estivesse no balcão de negócios e a gente comercializasse ali com ele para ele fazer um delivery, né? Ele ser o nosso office boy e fazer as coisas que a gente quer. Isso é de uma insensatez e de uma criancice absurda. Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? Se nós fomos colocados aqui na terra para crescer, aprender e nos melhorarmos, e se tudo que está aqui na terra é o nosso campo de aprendizado, como que a gente pode olhar para a dor do outro, para o mal que acontece, para todas as insanidades que acontecem nesse planeta e nos colocarmos indiferentes, fazermos uma bolha, ficarmos fechados dentro dessa bolha querendo menosprezar a terra? Menosprezar o trabalho que Deus espera de nós? Porque o homem é ajudado pelo homem. Porque Deus trabalha para ajudar o homem pelo homem. E nós precisamos entender isso, que nós vamos ser as armas que Deus vai se utilizar para ajudar o nosso semelhante. O irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. A dor é nossa escola purificadora. Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a, quer dizer, elevando-a a planos superiores, pela ascensão gloriosa por meio do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. É só com a irmandade, com a fraternidade, amando uns aos outros como Ele nos amou, como Jesus nos amou. Só assim nós poderemos atender à elevada destinação que nos cabe. Porque todos nós estamos fadados, desde o momento da criação, a sermos Cristos, a sermos seres angelicais, que é isso que Deus espera de nós. É o que nós vemos lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo.
É esse o caminho que nós temos que percorrer pelas nossas pernas, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade. Diante do mundo periclitante, do mundo decadente, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. As sombras vagueiam neste planeta, porque infelizmente esse planeta é dominado pelos nossos irmãozinhos instigantes, pelo mal. Evitai a subversão dos valores espirituais. Afugentai as trevas que vos ameaçam, as organizações políticos-religiosas. Temei a ciência que estadeia, quer dizer, que se vangloria sem a sabedoria. Livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação, à escassez, de qualquer edificação. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Podemos dizer isso para os dias de hoje. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, uma crosta mais áspera e uma crosta mais dolorosa. Perdão. Despertai. Perdão. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, esquecendo o cativeiro multicelular da ilusão. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Despertai a consciência adormecida. Às vezes a gente tem que sair dessa inércia, da preguiça, do deixar como tá para ver como é que fica. Nós precisamos esquecer esse cativeiro da ilusão que é este planeta. Esse planeta nos prende na ilusão, nos prende nessa corrida insana por coisas que não servem para nada. Porque as verdadeiras coisas, as coisas que são verdadeiras, que nos servem, que são úteis, nós levamos conosco para o plano espiritual. Então, nós temos que olhar na nossa vida o que eu estou fazendo e como eu estou vivendo e o que eu estou levando comigo na hora do desencarne. E nós vamos ver que são pouquíssimas coisas. São os momentos felizes, é o aprendizado, é o convívio com a família, é a mudança interior, é a reforma íntima. Então, repetindo, a salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Ele termina aqui, a sua palestra. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. Então ele emanava luz, através do seu corpo perispiritual. A assembleia prosternada, ajoelhada, não é para menos, mostrava semblantes lívidos, pálidos de estupefação, de espanto. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano, quer dizer, enorme grupo de desencarnados, elevou a voz em harmonias, entoando comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. Olha que coisa linda, depois de tudo isso, Eusébio emanando, irradiando aquela luz por toda aquela região, os desencarnados começaram um coro, um cântico de louvor a Deus. É de arrepiar.
As melodiosas notas do hino perdiam-se ao longe, no arvoredo distante, nas asas de suave brisa. Então é uma cena linda, né? Se imaginar um lugar como esse, numa relva, uma brisa suave, ouvir uma palestra tão linda de um ser iluminado, de um ser extremamente elevado, e terminar com um cântico de louvor. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados, sob o amparo de colegas das nossas atividades, quer dizer, sob o amparo dos desencarnados que os levaram até lá, sob o amparo de colegas de nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo, talvez com mais clareza, fora do veículo denso, né, fora da matéria, fora do corpo físico, né, fora do veículo denso da existência física, os erros da crença transviada, né, desviada, se retiraram cabisbaixos, soluçando. Então, eles não saíram animados, porque ali no íntimo, se lembrando, né, ali no íntimo, recebendo aquela chacoalhada, percebendo todos aqueles ensinamentos, tudo aquilo que o Eusébio colocou, saíram cabisbaixos porque sentiram o peso da dificuldade de, ao voltarem para o corpo, se livrarem de dogmas, se livrarem de restrições, se olharem todos, para o planeta todo, como nós somos irmãos. Nós nesse planeta estamos todos interligados por uma rede muito mais forte que da internet. Uma rede que nos interliga no planeta todo, encarnados e desencarnados. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos interligados energeticamente. Por isso que a dor do irmão da Síria me atinge aqui. Por isso que os sofrimentos dos famintos do Haiti, da Etiópia, da África, de todos os lugares, vêm repercutir em tristeza a nós aqui no Brasil, porque nós estamos todos interligados. Por isso que nós temos que trabalhar em grupo para melhorarmos e ajudarmos esse planetinha azul tão lindo, tão querido, que nos acolhe com tanto amor. Encarnados e desencarnados, minerais, vegetais e animais merecem o nosso amor, o nosso respeito, a nossa ajuda, para que a gente possa olhar nos olhos do nosso mentor, da nossa família espiritual, quando nós desencarnarmos, e podermos dizer: eu fiz tudo o que pude, eu me esforcei ao máximo para cumprir as palavras de Jesus. É isso que nós temos que ter conosco. Ser cristão é pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E a gente tem que voltar para a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa, que é no mundo espiritual, com essa tranquilidade, essa paz interior. Realizei o máximo que pude, fiz o máximo que pude. Espero que todos nós, inclusive eu, possamos chegar um dia a esse ponto. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz.